Chaves Melo, entrevista. No relógio da Diário, 7h44. Um fato, um acontecimento, uma opinião. A prisão cautelar de Jair Bolsonaro e o Congresso em transe. Em função da desmobilização do início de agosto pela anistia dos protestos e agressões em 8 de janeiro, a ala conservadora da Câmara dos Deputados em Brasília reage, se reunindo pela pauta da anistia política e pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Por longas horas, a mesa diretora, incluindo a presidência da Câmara Federal, não pôde liberar os trabalhos e se viu diante de um impasse político que escancara as vísceras da confrontação política. As instituições são, neste momento, duramente desafiadas. Novamente, a democracia brasileira está em transe. Então, quais são as tendências? Quais são os desafios? E o que mais vem por aí? Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista. Olá pessoal, nessa semana a gente vai falar a respeito dos protestos que aconteceram nessa terça e nessa quarta-feira no Congresso Nacional, que por sua vez remontam a uma discussão política mais ampla a respeito da defesa de determinados grupos conservadores brasileiros, da anistia, de uma expectativa de não ver Jair Bolsonaro como inelegível, criminalmente acusado e possivelmente candidato às eleições em 2026. Esse é o pano de fundo, pessoal. O pano de fundo é o pano de fundo da direita brasileira se articulando na direção de propor um candidato conservador que consiga ter um alcance e uma representatividade eleitoral que seja capaz de disputar as eleições com Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o pano de fundo político, porque do ponto de vista institucional, a gente tem um problema generalizado. Qual é o problema? Os protestos que foram feitos, as manifestações que foram feitas nas ruas no último domingo, quando a gente assistiu mobilizações nas principais cidades brasileiras, independentemente do seu tamanho, demonstraram que há sim, muito viva e muito quente, uma tentativa, um movimento por parte dos conservadores brasileiros em não ver que a judicialização das mobilizações políticas do que então era a situação até 2024 e agora é oposição, agora é desafiante do sistema, deveriam ser freados. Em resumo, sem papa na língua, pessoal, o que está em disputa aqui é uma crise institucional como decorrência de uma crise política. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque na democracia brasileira nós temos historicamente uma fragilidade muito grande das instituições. Nós temos uma história muito repleta de golpes de Estado, de interrupções de mandatos democráticos, e tudo isso vai se perfazendo ao longo do tempo num costume, num hábito em que a confiança nas instituições acaba sofrendo uma erosão. Portanto, quando a gente assiste o Congresso Nacional tendo a sua mesa diretora inviabilizada por horas e horas, o próprio presidente do Congresso Nacional tendo dificuldades em assumir a condução dos trabalhos, porque um grupo de deputados ocupa de forma radical a mobilização para pautar a anistia com relação a todo o processo que envolve as manifestações lá de 8 de janeiro de 2025, que envolve todo o processo relativo à transição democrática que aconteceu com toda a sua turbulência e as disputas de poder no Brasil. Quando a gente assiste protestos nas ruas dirigidos ao STF, à Suprema Corte, contestando o seu papel, contestando principalmente a sua conduta política, o que está em discussão aqui é a forma cuja qual grupos políticos que são representativos
entendem que as instituições estão operando, e principalmente os operadores dessas instituições. Então, quando a gente vê protestos contra Alexandre de Moraes, ou quando a gente assiste uma mobilização de deputados indo para o Congresso e ocupando a mesa diretora para inviabilizar os trabalhos, a não ser que se paute a anistia, a gente observa uma fragilidade muito grande da democracia brasileira do ponto de vista institucional. Isso é muito perigoso. Por que que isso é perigoso? Porque as instituições são a forma perene, a forma estável que nós temos de garantir o pleno funcionamento do Estado de Direito. Quando a gente vê a Suprema Corte, independente da avaliação que a gente queira ter, tendo competências muito robustas, ou a gente vê um Congresso ameaçando paralisar as pautas num momento crucial do ponto de vista fiscal e político do Brasil, com uma situação econômica muito delicada, a gente está vendo, na verdade, que as instituições estão pouco respeitadas do ponto de vista da classe política e de boa parte da representação política que ali ocupa papéis, e a gente entra num caminho muito perigoso, um caminho no qual o que é o fundamento do Estado de Direito e da democracia que a gente tem a duras penas no Brasil sendo colocado em questão. O que pode acontecer daí, ninguém sabe, porque conflitos a gente só sabe como começa, nunca sabe como eles terminam. Mas é extremamente importante que a gente consiga encontrar, não só do ponto de vista eleitoral de 2026, mas numa perspectiva mais ampla do relacionamento político brasileiro, uma capacidade de não nos vermos mais sequestrados pelas polaridades políticas. E a gente encontre soluções para, por exemplo, a questão fiscal, a questão econômica, segurança, emprego, saúde, educação no Brasil, que são problemas ainda muito grandes. O que a gente vai acompanhar nas próximas semanas são os desdobramentos, se a gente vai ter ou não a votação da anistia para os processos que estão rolando em função de tudo que aconteceu em 8 de janeiro. A gente também vai ter que acompanhar muito claramente como esse Congresso vai se posicionar, como todo o Poder Executivo e até mesmo o Judiciário também vão se comportar na condução dessa crise. Mas, sem dúvida alguma, o que nós temos agora é um Brasil em transe, com uma crise política estabelecida, dada no interior das instituições e, principalmente, minando a confiança, erodindo, atritando a confiança das instituições. A gente corre o risco, nesse contexto democrático brasileiro, de, em disputas ideológicas ou políticas, estar jogando a água da bacia com o bebê junto. Isso é muito perigoso e já deu muito errado na nossa história. Vamos acompanhando nas próximas semanas e comentando aqui com vocês sobre essa democracia brasileira em transe. Obrigado.